mais frequentemente, porque é o ambiente onde eu circulo mais no ministério, né? Amigos que te batem nas costas, e são esses mesmos que te criticam ali nos bastidores. Amigos que dizem, conta comigo, sou teu amigo, sou teu brother, estou aqui para tudo. E depois você vira as costas e ele está te ferindo pelas costas. O pecado deteriorou as nossas relações de amizades. E com muito pesar no coração, eu digo a vocês que hoje os amigos mais confiáveis não são os que estão na casa de Deus. As pessoas mais confiáveis que muitos de nós temos não são pessoas que professam o nome de Deus como nós professamos. Sabe quem é o culpado de tudo isso? É o pecado. O pecado ainda deteriorou a nossa relação. Irmãos, isso é muito sério. A nossa relação com a intimidade com as coisas de Deus. Hoje ninguém sabe mais quem é Deus. Por quê? Porque o pecado tornou nebuloso a nossa visão espiritual. Já não há mais um discernimento importante, razoável para entender quando é Deus e quando não é Deus. De modo que a igreja passa a engolir todas as coisas, supondo de que seja Deus. E o pecado é o responsável por trazer essa neblina diante dos olhos das pessoas, de modo que eles não enxerguem a luz da verdade. Hoje, qualquer pregador que está com a Bíblia na mão, pregando na igreja, ou na televisão, ou no rádio, nós o reputamos como homens de Deus. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Jesus veio para quebrar a força do pecado. Só existe um único antídoto para o pecado. E o antídoto maior do pecado se chama sangue de Jesus Cristo. As Escrituras Sagradas dizem, de modo muito claro, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O único antídoto para esse mal é o pecado. Há alguns anos atrás, nem tanto tempo assim que eu não sou tão velho, mas quando nasci meus pais já eram crentes, vocês conhecem a minha história. Mas quando os crentes aceitavam a Jesus, os pastores ensinavam os crentes a orar. E a primeira coisa que se ensinava um crente a orar, no momento em que ele fosse falar com Deus, a primeira conversa que tu tens com Deus, o primeiro assunto que você tem com Deus, é esse: pede perdão pelos seus pecados. Enquanto não houver pecados perdoados, a relação não é estabelecida. O apóstolo Paulo, falando sobre essa relação cortada, ele diz o seguinte, que a concupiscência, ela dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. São três coisas: concupiscência, pecado, morte. Concupiscência, pecado e morte. Concupiscência, amados, é o desejo ardente e incontrolável da carne. Já falei isso aqui com vocês, mas quero repetir. Concupiscência é o desejo da carne, o famigerado desejo da carne, que desde o mais novo até o mais velho, de alguma forma, é inquietado, é instigado pela carne para alguma prática pecaminosa. Uns têm tendência para uma coisa, outros têm tendência para outra, mas certo é que todos nós somos tendentes em algum momento da nossa vida para o deslize espiritual. Enquanto essa tendência não se transformar em pecado, ela é chamada de concupiscência, desejo da carne.
E como é que nós fazemos contra o desejo da carne, a fim de que o desejo da carne não se transforme em pecado? É crucificando a nossa carne, é não dando à nossa carne, que é fraca, a Bíblia diz a carne é fraca, é não dando a essa carne alimento, é não dando a essa carne aquilo que lhe dá prazer. Crucificar a carne significa machucar aquela área que você tem mais dificuldade. Crucificar a carne daquilo que mais faz bem a ela. Isso é crucificar a carne. Quando alguém é crucificado, ele é machucado, ele é exposto, ele é trucidado, ele é grandemente humilhado. E é isso que você precisa fazer com a sua carne, a fim de que esse desejo incontrolável não passe para o segundo estágio. O segundo estágio da concupiscência é o pecado. E a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Então, a concupiscência dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Enquanto nós estamos vivendo na concupiscência, devemos crucificar a nossa carne em Cristo. Como é que fazemos isso? Quais são as práticas cristãs que me levam a crucificar a minha carne? É fazer algumas coisas que muitos crentes já não fazem mais. Primeiro, oração. Alguém lembra do que é isso? Essa palavra ali é familiar? Oração. Outra coisa que é tão importante nessa guerra contra a concupiscência é uma outra coisa que muito menos crentes fazem ainda: jejum. A Bíblia diz que jejuai e orai. Precisamos jejuar e orar para não cair em tentação, para que a tentação não nos faça cair, para que a concupiscência não nos leve ao segundo estágio, que é ao pecado. Então são duas coisas, irmãos, que muitos de nós já não fazemos mais. A igreja se esqueceu do que significa oração. E a oração que eu digo não é essa oração que a gente faz aqui com o joelho no chão e outro já em cima do banco, doido para levantar, não. Oração mesmo, clamar ao Senhor. E a oração que Deus ouve é a oração da sinceridade, aquela que você expõe para Deus aquilo que está lhe ferindo, que você expõe para Deus quais são as vontades da sua carne. Deus precisa saber. Ele sabe, mas Ele quer que você fale, porque na tua fala há uma confissão intrínseca nela. Quando você fala com Deus, você está confessando a Deus o que é, quais são os desejos que a carne está te levando. E essa oração não se faz no microfone da igreja. Essa oração não se fala gritando alto aos ouvidos ali no meio do grupo de mulheres ou de jovens. Não, essa oração se faz do mesmo modo que Paulo nos ensinou. Ele disse: quando fores falar com teu Deus, entra no teu quarto, feche a porta, porque aquilo que você vai tratar com Deus não é da importância de mais ninguém, não é para que mais ninguém saiba. Então orar é falar com Deus, e falar com Deus exige momentos a sós com Deus. Eu acho muito estranho quando muitos crentes gostam de orar em grupos. Oração em grupo é clamor para uma causa específica. Irmãos, vamos clamar por quê? Será? Vamos clamar para Jesus nos dar o ar-condicionado. Então vamos orar todo mundo junto agora. Vamos clamar todo mundo junto por uma causa pública, uma causa que todo mundo sabe, uma causa que é conhecida por todos. Agora, orar, falar com Deus, é você expor a Deus tudo aquilo que você é, quais são as suas dificuldades mais profundas, os seus males interiores mais negros e profundos. É isso que nós precisamos tratar com Deus nas nossas orações. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai tomar as tuas orações, transformá-las em gemidos inexprimíveis e vai levar até o conhecimento de Deus. E Deus vai te dar graça. E Deus vai te dar graça. Porque o que nós precisamos, irmãos, da parte de Deus para vencer,
Não é que Deus faça cessar as tentações. Para você vencer, Deus, isso me atrai de modo profundo, faça com que nunca mais eu veja isso. Não é assim que Deus vai te fazer vencer. Sabe como que Deus vai te fazer vencer? É te dando graça, para você passar diante das mesmas coisas que te atraía profundamente, a ponto de fazer os seus pés escorregarem e caírem. Mas você vai passar diante dessas mesmas coisas e vai ter força para dizer não ao pecado, por causa do teu compromisso com Deus.